E aí, pessoal, tudo bem? Conforme eu tinha falado, toda semana eu irei colocar vídeo, né? Ao decorrer desse tempo não deu botar, mas estamos botando agora. Vamos lá, sem mais delongas. Peço você aí, você que vai ver os nossos vídeos, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, tá bom? Se inscreva no nosso canal. O nome do meu canal é esse aí, Anderson de Acari. Aperta aí um like, um curtir, tá bom? Comenta aí embaixo aí, né, o seu comentário, criticando, elogiando, tá bom? Mais uma vez, compartilhe no seu Facebook e no seu grupo de WhatsApp. Vamos lá. Qual o tema da nossa conversa hoje? O cristão, em meio à graça, ele deve dizimar? E aí? O cristão em meio à graça, ele deve dizimar? Aí de repente você me pergunte, mas irmão, como assim em meio à graça? Sim, irmão. Hoje nós estamos vivendo na graça de Deus. Porque há a dispensação da graça, a dispensação da lei. Não vivemos mais na dispensação da lei, vivemos na dispensação da graça, o qual o apóstolo Paulo deixa bem claro lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que ninguém é justificado pelas obras, mas somos justificados pela graça. Não é pelas obras que nós somos justificados, mas pela graça. Mas, irmão, o que isso tem a ver com dízimo? O que isso tem a ver com dízimo? O dízimo ele é da lei, irmãos. Tá bom? Eu não vim aqui atacar pastor, eu não vim aqui atacar denominação, eu vim falar de Bíblia, tá bom? A minha denominação, nome tal, ela age com essa prática, é com ela e Deus. Eu vim falar de Bíblia, palavra do Senhor, tá bom? Eu estou aqui com alguns textos que eu separei. Muitas vezes eu fico vendo algumas pessoas lançando lá Malaquias 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não fizer abrir a janela do céu, derramar sobre vós bênção, sem medida e assim por diante. Irmãos, quando o Senhor lhe fala aquela palavra, ele está falando para os judeus. Não está falando para a igreja. Não existia nem igreja naquela época. Entendeu? E para que haja mantimento na minha casa. Que casa? Era o templo. O templo que Salomão tinha feito. Entende? E outra coisa, dízimo, ele nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Dízimo, ele era mantimentos. Mantimento para quem? Para os levitas, que não tinham herança. Não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Eu estou aqui com os textos aqui, meus irmãos. Eu vou abaixar um pouquinho, porque eu estou lendo os textos. Em Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22, está escrito assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto de sua semente, que cada ano se recolhe no campo. Versículo 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, e comerás o dízimo do teu grão, olha aí, nunca foi dinheiro, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus de todos os dias. Dízimo nunca foi dinheiro. Aquele dízimo que era levado para o templo era para os sacerdotes e levitas, que eles não tinham herança. Não tinham herança, porque a herança deles era o Senhor. Amém? E eu quero deixar aqui mais. Eu parei aqui no versículo 24. E estou lendo aqui, Deuteronômio capítulo 14, 24. E quando a caminhada te for tão comprida que o não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolheste o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. 25. Então vende o quê? O seu dízimo. E ata o dinheiro na tua mão. Ou seja, tem uma turminha que diz que não existia dinheiro na época. Estão mentindo para você. Porque não existia dinheiro. Eu estou lendo Deuteronômio capítulo 14, versículo 24. Não existia dinheiro. Mentira, já existia. E até o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheste o Senhor teu Deus. E então vende e ata o dinheiro. Versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca,
por ovelha e por vinho e por bebida forte e por tudo que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus. Olha o que era o dízimo naquela época. Porém, não desamparará o levita. Preste atenção, gente, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ou seja, quem tinha herança era as 11 tribos, mas a 12 tribos, que eram os levitas, não tinham herança, porque a herança deles era o Senhor. Então, dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para a igreja. Ao fim de 3 anos, trilhará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e recolherá dentro das tuas portas. Ou seja, o dízimo, ele era colhido em 3 anos. Não é que nem nós vemos aí em alguns lugares que todo mês você tem que dizimar em dinheiro, que nunca foi dinheiro. Versículo 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão, olha aí o dízimo aí, ó, e a viúva que estão dentro das tuas portas. E comerás e fartar-se-ão do dízimo, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que a tua mão fizer. Você consegue entender? Eu vou pedir aqui a minha esposa Daiane, que ela está gravando. Eu falei 12 minutos, eu quero que você me dê 15 minutos, tá, Daiane? Por favor. Então você vê como era o dízimo. O dízimo era para descendente de Levi, que não tinha herança. Tá bom? Isso nunca poderia ser aplicado para a igreja do Senhor, porque isso é coisa da lei. E lá em Hebreus, capítulo 7, no versículo 5, eu estou falando de Bíblia, né? Eu não estou aqui atacando a denominação de ninguém, por favor. Hebreus, capítulo 7, versículo 5, está escrito assim, ó, os que dentre os filhos de Levi, que nem nós lemos em Deuteronômio, capítulo 14, e que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, o dízimo é lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Ah, mas Abraão deu dízimo. Veja bem, Abraão ele deu dízimo de despojo, de guerra. Sabe, ouro, prata, que não era o que? Alimento. A Melquisedeque. Abraão deu esse tipo de dízimo. E a Bíblia, pelo que eu vejo aqui na Bíblia, a Bíblia relata que Abraão deu dízimo uma vez só. E eu não vejo Abraão dar mais dízimo. Eu, pelo menos, lendo a Bíblia, eu não vejo. Entende? E isso aí não é para a igreja. Eu quero botar bem claro para a igreja. Não pense que eu estou gravando e, poxa, o irmão está gravando um vídeo aqui para ir contra a igreja. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou sendo bíblico. Na minha opinião, a oferta ela é maior do que o dízimo. Porque o dízimo é 10% e a oferta é aquilo que você dá muito além, muito mais do que 10%. Na minha opinião, eu vejo assim. E eu quero entrar aqui em Atos capítulo 15, versículo 1. Lembrando que eu vou até 15 minutos, tá bom? Paulo, ele teve esse problema com essa coisa de circuncisão. Circuncisão é os preceitos da lei, como circuncidar, cortar o prepúcio e assim por diante. Isso tentaram introduzir dentro da igreja. Lá em Atos capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, ó. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidar conforme a lei, o uso de Moisés, não podereis ser salvo. Olha aí, ó. O que é a lei de Moisés? Guardar o sábado, dar dízimo, apedrejar. Tá lá em Deuteronômio, capítulo 21, 18, sobre o filho rebelde, sabe? Que se for rebelde com o pai, tinha que pegar ele, apedrejar até a morte. A mulher adúltera. Então, se a pessoa dá o dízimo, ela também tem que matar os filhos rebeldes. Não é assim? É lei. É lei. Versículo 2 de Atos 15, versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Que questão? Contenda, confusão, por causa de dízimo, por causa de circuncisão, por causa de guardar sábado, por causa desses preceitos judeus que não é para a igreja. A igreja não tem que estar presa nesses preceitos judaicos. Nós somos cristãos, somos igreja, mas nós não somos judeus.
Somos filhos de Abraão pela fé. E aqui no versículo 28, eu estou lendo aqui Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Ou seja, o que pareceu ao Espírito Santo e os apóstolos? Não colocar esses fardos judaicos dentro da igreja. Entende? Eu vou aqui ler o versículo 29. O que os apóstolos, os discípulos, queriam para a igreja? O Espírito Santo. Que vos abastenha das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisa vos fazer bem, se vos guardar. O que aplica para a igreja? O que aplica para a igreja, meus irmãos, é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Cada um contribua conforme o desejo que foi proposto no seu coração. Porque Deus ama o que dá com o quê? Com alegria. Oferta é algo voluntário, irmão. Dízimo não é para a igreja. Eu volto a repetir. Dízimo nunca foi dinheiro. Tem uma turminha aí que eles gostam de Mateus 23, 23. Eles adoram essa passagem. Que está escrito assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que dizimai, olha só, hortelã não é dinheiro, endro e o cominho, e desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitais aquela. Vocês podem dizimar o coentro, o hortelã, o cominho, vocês podem. Mas não venham omitir a principal coisa, que é os órfãos, as viúvas. O dízimo, o alimento era para isso. Para os judeus, não para a igreja. Consegue entender? Então, eu fico dizendo, eu deixo bem claro que dízimo, ele nunca foi para a igreja. Por quê? Está lá em Gálatas capítulo, Romanos 10, 4. Está escrito assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. O fim da lei é Cristo, irmão. Lembrando que o dízimo é da lei. Está lá em Mateus 27, que diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Ou seja, abrindo a porta da graça para nós, a igreja. Entende? O véu se rasgou. O fim da lei é Cristo. Eu estou falando de Bíblia, meu amigo. Eu estou falando de Bíblia. Qualquer coisa você comenta aí nos comentários aí, irmão. Não gostei do que o irmão falou. Amém. Eu vou fazer o quê? Eu estou falando de Bíblia. Tá? Tem quantos minutos, Daiane? 11? 12 minutos. Há uma passagem lá em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Paulo ele ficou muito triste com os irmãos da Galácia. Por causa de quê? Porque tinha uma turminha querendo introduzir esse judaísmo dentro da igreja. Olha só. Ó insensato, Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Ou seja, os Gálatas estavam começando a entrar nesse negócio de lei. Está aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, ó. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Irmãos, ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados nas obras de Cristo. Então que você possa tomar posse dessa palavra. Se tem alguém aí te falando que você tem que dizimar para repreender o devorador, o devorador só sai através do dízimo. Não adianta você orar, jejuar, se não dizimar você está pecando. Quem está errado é esse pastor, esse padre, sei lá quem é. Porque eu não estou aqui acusando ninguém. Porque se o devorador, se os demônios só saem através do dízimo, que é mais poderoso do que Jesus, o que Jesus foi fazer lá na cruz, então? O que Jesus foi fazer na cruz, meu amigo? Se o devorador, se o demônio só sai através do dízimo, então aquela palavra que Jesus falou que todo o poder foi me dado no céu e na terra, isso aí não vale. E aí? Então aquela palavra que Jesus falou que os demônios se submetem ao nome dele, então não vale. E outra coisa, o devorador é o demônio. Irmão, devorador nunca foi demônio. Devorador era gafanhoto que atacava a lavoura dos judeus, que os judeus viviam de plantação.
Então, por isso, então eu deixo essa palavra para você, que você possa receber e que Deus possa abençoar a tua vida. Mais uma vez, dê uma curtida nesse vídeo, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, tá bom? Se inscreva no meu canal, toca no sininho. Deus abençoe, um abraço para todos vocês.